E olha, Luciana, para aqueles que sonham ter um filho, problemas na hora de engravidar pode ser bastante frustrante, né? A infertilidade é uma condição muito comum. Ela afeta, em média, 1 em cada 10 casais que estão tentando ter um bebê. Daí vem a dúvida, né? Por que não é possível? Será que é preciso fazer um tratamento médico, por exemplo, Luciana? Será? Para discutir melhor esse assunto, nós convidamos a especialista em reprodução humana, Carolina Haddad, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Bom, o que é infertilidade? Primeiro, eu gostaria de fazer essa pergunta para quem está em casa que às vezes desconhece o assunto. Na verdade, a gente fala que o casal tem infertilidade quando o casal está tentando. É um casal onde a mulher tem menos de 35 anos, onde eles estão tentando há mais de um ano engravidar sem sucesso. E no caso, quando as mulheres têm acima de 35 anos, a gente já pede para procurar ajuda ou diagnostica quando estão tentando há 6 meses sem sucesso. Você está em casa, tem dúvidas, quer tirar dúvida aqui com a gente? Então, mande para a gente uma mensagem, um WhatsApp, um Viber. O telefone é o 99758-5511. De novo, 99758-5511. O DDD é o 15. E já tem uma pergunta, né, Luciana? Por WhatsApp chegou pra gente. A tireoide interfere na gravidez? É a Mona Lisa de Itapetininga, doutora. Ela pergunta. E a Marisol, também de Capão Bonito, exato. As duas mandaram pelo WhatsApp a mesma pergunta. Sim, interfere sim. Uma paciente com distúrbios de tireoide, tanto hipo quanto hiper, ela pode apresentar alterações na ovulação, dificultando engravidar e durante a gestação também. E se estiver tomando medicamento, também pode interferir? Às vezes, reposição hormonal, por exemplo, também pode interferir nisso, doutora? Sim, sim. No caso, nas pacientes ainda no período, numa idade fértil, o uso de reposição, anabolizantes também podem interferir na ovulação, pode dificultar ou impedir a ovulação, dificultando a gravidez. Tá certo, a gente tem mais uma pergunta que chegou agora pra gente pelo WhatsApp. A Beatriz de Itapeva, ela quer saber sobre a endometriose. A endometriose também pode atrapalhar a gestação, não pode? Engravidar, no caso. Pode. Na verdade, a gente tem várias pacientes com endometriose que engravidam sem problemas, mas das pacientes com infertilidade, 40% dessas pacientes têm endometriose. Então, trata a endometriose e depois consegue engravidar, é isso? Depende do grau da endometriose. Depende. Alguns casos a gente vai direto para uma fertilização. Em outros casos, quando a paciente for jovem ou não tiver afetado tanto a anatomia dos órgãos, a gente consegue operar e a paciente obter a gestação sem tratamento. Tem outros, desculpa, Jason, eu quero só complementar essa pergunta, se tem outras doenças que podem impedir a engravidar, que podem causar uma infertilidade? Sim, sim, tem diversas doenças, desde o hipotireoidismo, que você atrapalha a ovulação, a síndrome dos ovários policísticos, tem algumas doenças que alteram a anatomia feminina, como endometriose, como uma doença inflamatória pélvica, tanto aguda quanto crônica, que você pode causar aderências na pelve e nas trompas, dificultando a passagem dos espermatozoides, o encontro do espermatozoide com o óvulo. O que eu queria te perguntar, doutora, é o seguinte: existe um tabu, né, Luciana, com relação à idade materna. Isso realmente interfere? E por quê, doutora? Interfere sim, bastante. As mulheres quando elas nascem com aproximadamente 2 milhões de óvulos. Quando ela menstrua pela primeira vez, ela tem em torno de 400 mil. Então, ela vai perdendo os óvulos ao longo da vida. E a mulher, ela nasce e morre com os mesmos óvulos. Então, até os 35 anos, a taxa de fertilidade é razoável. A partir dos 40, cai bastante essa fertilidade da mulher. A Fernanda Lacerda, de Itapetininga, ela disse que está há 2 anos tentando engravidar e não consegue. Ela tem 34 anos e o marido 37. Já está na hora de procurar, então, uma consulta com um especialista em reprodução humana. Até 1 ano sem conseguir engravidar, a gente fala para acompanhar com o ginecologista em consultas de rotina. A partir de 1 ano, sem sucesso em engravidar, procurar o especialista. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, doutora, é da Esther de Itapeva. Ela disse que toma anticoncepcional há mais de 1 ano e tem 25 anos. A dúvida dela é o seguinte: ela está tentando engravidar há 3 meses e nada. Ela quer saber, além do ácido fólico, tem que fazer algum outro tipo de tratamento? Tem alguma medicação que dá para ser tomada, doutora? Não há necessidade ainda, porque a gente só fala que o casal tem fertilidade depois de 1 ano tentando. Ela está tentando há 3 meses. Então é normal. A taxa de fertilização num casal normal é de 20% por tentativa. Então ela ainda tem que aguardar, continuar tomando ácido fólico e o anticoncepcional não interfere nisso. Além de medicação, tem alguma outra coisa que dá para fazer, doutora? Ou é só medicação nesse caso de infertilidade?
Não, é... Depende do caso. Depende do caso. Se houver alteração da anatomia, o que a gente tem enfrentado hoje são muitos casais que estão no segundo casamento e foram esterilizados no casamento prévio, ou laqueadura ou vasectomia. Então, nesses casos, teria que ser feita ou a reversão da laqueadura e da vasectomia, então depende muito do caso. Tem uma pergunta da Júlia, de Itapetininga, sobre laparoscopia. É o tratamento para a infertilidade? Não. O que acontece, a laparoscopia é um tipo de cirurgia que a gente faz, às vezes, 1/3 dos problemas de infertilidade são masculinos, 1/3 é feminino e 1/3 são infertilidades sem causa aparente, que a gente fala, quando você não consegue determinar a causa. Então, em muitos casos, a gente acaba fazendo a laparoscopia para ver se tem alguma alteração, para diagnóstico gold standards da endometriose. Entretanto, não é necessário fazer laparoscopia em todas as pacientes. O certo é sempre procurar um profissional para ele indicar qual a forma correta, investigar as causas, de repente, da infertilidade, que pode ser temporária. Exato. É isso? Exato. O especialista sempre vai adaptar e ver qual o melhor tratamento para cada casal. Doutora, e com relação à menstruação, também interfere? A mulher que ela tem problemas ao menstruar, isso pode interferir com relação à fertilidade? Muitas mulheres mandaram para a gente essa pergunta por WhatsApp. Sim, na verdade a menstruação é um sinal que você está ovulando. Então, se você tem alterações na menstruação, pode ser uma alteração de ovulação, então você não está ovulando adequadamente, você não consegue engravidar. Ou pacientes que apresentam um fluxo menstrual muito grande, a gente começa a pensar em alterações anatômicas, como miomas, que também podem alterar a cavidade uterina, dificultando a implantação do embrião. Então, sim, a alteração menstrual pode influenciar dessa parte. Tá certo, doutora, muito obrigado pelas informações, muito produtivo o nosso bate-papo de hoje, né, Luciana? Muito obrigada. Muito bom mesmo, esclarecedor. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutora.